Olá, meus amigos, eu sou Vinícius Lousada e vamos conversar sobre a liderança de Jesus. É uma alegria estarmos juntos. Esperamos que o nosso encontro seja proveitoso. Nós temos aqui uma apresentação que nós vamos utilizar de maneira a tornar didática a nossa exposição e esperamos que seja uma reflexão agradável a todos os companheiros. A liderança de Jesus é um tema muito importante, caro ao nosso coração, e nos dedicamos com outros companheiros a estudar a temática da liderança, mas que também sentimos necessidade de que nós possamos prestar atenção no modo como Jesus liderou enquanto viveu sobre a terra e o quanto esse espírito puro tem nos conduzido para que avancemos juntos na senda do amor. Aqui nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Todas essas coisas são o começo das dores de parto. É uma referência do sermão profético que nos aponta o momento que nós estamos vivendo. Esse momento de transição planetária em que experimentamos desafios muito superiores aos que nós já vivemos no campo da ética, da solidariedade, da autoeducação, do cuidado com o ambiente, do cuidado com a saúde, do cuidado com o outro, que é o próximo. Somos exigidos pelas circunstâncias atuais a manifestações as mais acendradas de amor puro. E somos defrontados com a violência, com o ódio. Experimentamos uma cultura de ódio produzida por aqueles que se nutrem dele e que apresentam no comportamento uma animalidade ancestral que coloca aqueles e aquelas que queiram viver numa ética sadia sempre de sobreaviso. As grandes mudanças de um mundo em transição para um mundo em regeneração não se darão, conforme aponta os espíritos Allan Kardec, com catástrofes externas. Essas grandes mudanças não se darão nas entranhas da terra, se dão na intimidade do coração humano, nas condições em que a criatura transita do ponto de vista da sua evolução espiritual. Algo que é real, profundo e que não pode ser disfarçado pelas disposições da matéria, pelas ilusões e fantasias dos prazeres, e nem transformado de sorte a eliminar na jornada de cada um as provas e expiações que cada qual construiu pelas suas escolhas ao longo do seu trajeto espiritual em diversas reencarnações sucessivas. Estamos no cume de uma crise de transição, de uma crise de civilização. E essa grande transformação ocorre agitando a nós mesmos, fundamentalmente na intimidade de cada criatura, como um convite à grande transformação moral, para que um dia nossa morada possa ser de espíritos regenerados. Dessa forma, é importante pensarmos em tempos de falsos líderes, de falsos santos, de falsos profetas, onde é indispensável uma ética das virtudes para superarmos o utilitarismo egoísta de muitas condutas. É fundamental que pensemos em Jesus, esse nosso guia e modelo, e em seu modo de liderar, de conduzir coletividades, para que nos inspiremos e façamos da nossa parte o nosso melhor onde estivermos, para que se produza bem-estar, alegria, harmonia, fraternidade, solidariedade, compaixão, de modo que possamos, na grande coletividade humana,
vivermos e sentirmos-nos verdadeiramente como irmãos uns dos outros. A hora grave desta pandemia não é uma hora de desespero, são horas, são momentos de começo das dores de parto. Parto para que nasça uma criatura nova, das circunstâncias que a própria criatura desenvolveu até aqui por conta do livre-arbítrio, de forma a impactar a jornada evolutiva de si mesma e dos seus irmãos em humanidade. Talvez seja a hora de repensarmos hábitos, condutas, a nossa relação com o planeta, com o ambiente, com os bichos, com os demais seres humanos, abrindo o nosso coração à inspiração da divina lei do amor, para que, em revisão de condutas, possamos não mais querer dominar, explorar, não mais usufruir sem limites, não mais ignorar que somos irmãos uns dos outros e que necessitamos muito mais de cooperação e de fraternidade dentro da nossa espécie para com todos os seres da vida. Nesse contexto, nós nos desafiamos então a pensar um pouquinho sobre a liderança de Jesus. Allan Kardec, em A Gênese, vai nos recordar que este momento evolutivo está nos apontando necessidade de desenvolvimento de inteligência emocional. No capítulo Os Tempos São Chegados, dessa obra da codificação, em A Gênese, Allan Kardec vai nos dizer: o homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso faz-se preciso destruir tudo que nele superexcite o egoísmo e o orgulho. Isso nós vamos encontrar na primeira edição de A Gênese. Estamos aqui utilizando a edição histórica, publicada em comemoração ao aniversário de A Gênese pela Federação Espírita Brasileira. Aqui, então, no texto de Kardec, nós já podemos perceber que em o século XIX, o nobre codificador da doutrina espírita identificava que nós somos e éramos portadores de uma evolução intelectual extraordinária. Talvez naquele momento encarnado não pudesse mensurar o desenvolvimento tecnológico que teríamos no século XX e XXI. Mas já despontava àquela época, com o avanço e a revolução científica do século XVIII até então, despontava a necessidade de iluminarmos a nossa consciência com amor, de educarmos os nossos sentimentos. E a educação dos sentimentos, com base na obra do nosso confrade Jason de Camargo, é compreendida como o caminho das virtudes. Um processo de autoeducação da alma que procura andar na vida orientada por uma ética das virtudes que emerge das leis morais estudadas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Uma ética que nos ajude a combater em nós o egoísmo, esse sentimento em que nos colocamos no centro do cosmos, o orgulho, em que nos posicionamos e colocamos os nossos interesses acima de tudo e todos. Dessa forma, nós necessitamos, conforme apontou o codificador, de ampliar os nossos sentimentos de amor, de compaixão, de indulgência, de desenvolver a capacidade de amar,
de nos deixarmos sensibilizar pelas dores dos outros, rompendo com essa filha do egoísmo que é a indiferença, nos leva muitas vezes a não perceber o mar de dores à nossa volta por conta de estarmos tão aprisionados na ilha do egoísmo e do orgulho. Elevar o sentimento para eticizar as relações humanas, eticizar o espaço público, eticizar a vida familiar, desenvolver a caridade como um sentimento, uma segunda natureza vivida, sentida, chorada, experimentada em todas as circunstâncias ou pensamentos, palavras e atos, para que não mais nos deixemos conduzir e afetar as nossas instituições negativamente por conta do egoísmo e orgulho, trazendo para a nossa cultura elementos de discórdia, como o preconceito e as formas mais variadas de imposição e exploração e produção de sofrimento na Terra, alargada aos seres humanos e aos demais seres da vida. Amar deve-se efetivar na grande máxima ser o norte de nossas condutas. Fora da caridade não há salvação. Mas sigamos para buscarmos, a partir do contexto em que identificamos que nos encontramos, um pouco sobre qual é a liderança necessária nesses dias que nós vivemos. E a liderança que desponta e que aparece em vários estudos sobre liderança, para além do contexto doutrinário em que nos movemos, é a liderança de Jesus. Mas isso não é por acaso. E o Espiritismo explica. A doutrina espírita vai apontar que Jesus é o tipo de perfeição moral que o homem pode aspirar sobre a terra. E diz Allan Kardec ainda, nesse comentário à questão 625 de Livro dos Espíritos, que a sua doutrina de Jesus é a expressão mais pura da lei de Deus. O seu exemplo é da excelência moral. A sua mensagem é a tradução da lei divina, a nossa compreensão sintetizada no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Código de conduta que jamais se torna ultrapassado e que nos pede atenção para que a espiritualidade que abraçamos ou a religiosidade não se traia em conceitos que nos afastem do amor ao próximo. Então, a nossa referência é sempre, no campo das relações humanas, Jesus. Portanto, para a liderança necessária nessa hora grave que vivemos é a liderança inspirada nos exemplos, na conduta, na renúncia, no amor incondicional apresentado pelo Mestre de Nazaré. Vamos ver o que anota o nosso irmão Chico Xavier sobre o tema da liderança na obra Chico Xavier em Goiânia, uma obra produzida pelo Grupo Espírita Emmanuel, por ocasião de uma visita de Chico Xavier àquela capital. Pergunta número 13 do livro. Na opinião da espiritualidade, como definir a verdadeira liderança? Temos, com toda certeza, lideranças as mais respeitáveis e por elas nos orientamos no mundo para a sustentação da ordem, da segurança, do trabalho e do proveito em favor de todos.
Mas a liderança genuína, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre aquela que ele define no próprio Evangelho. Aquele que desejar ser o maior, e se faça o servidor de todos. Essa síntese de compreensão a respeito de liderança apresentada pelo nosso querido irmão Chico Xavier, rememorando o ensinamento do Mestre de Nazaré, ela é, sobretudo, o que nos inspira no movimento espírita, nos trabalhos a respeito de liderança. Observemos que respeita-se todas as lideranças do mundo que têm o seu papel. Mas a liderança mais autêntica, porque também foi vivida pelo Cristo, é aquela em que o indivíduo, ao alçar-se ao exercício de liderança, sirva a todos, torne-se o menor de todos, faça-se aquele que deseja contribuir com o crescimento das coletividades, como servidor, como quem apoia, como quem ajuda, ampara, e dessa forma coloca os seus interesses em segundo plano. Foca nos interesses da coletividade, nas necessidades da sua comunidade mais próxima, nos anseios legítimos dos que mais sofrem, para produzir bem-estar, para construir coletivamente formas de viver bem, para que o amor norteie as relações humanas no campo privado, na esfera pública. A liderança autêntica é a de quem serve, a de quem se coloca na condição de colaborador da sua família humana, da sua família de filhos de Deus, atingindo assim, nesse amor, as demais espécies. Então, essa é a liderança necessária ao tempo que nós vivemos. Não custa lembrar, na mesma linha de reflexão, a anotação feita por Humberto de Campos na obra Boa Nova, em que Jesus adverte aos seus queridos companheiros. Quando estavam eles na dúvida, provavelmente inquietos sobre essas questões de liderança, de construção do reino. E no lava-pés, ele vai dizer: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Vejamos que interessante. Aqui o mestre apresenta qual é a trilha a ser seguida por quem queira contribuir com a construção do reino. Para quem queira entregar algo de si a fim de que a humanidade progrida no rumo ao mundo de regeneração, na condição de discípulo do Cristo. Se ele que é o mestre se fez servidor, cabe ao discípulo do Cristo fazer-se também servidor. Lavar os pés de alguém talvez fosse, naquela cultura, algo humilhante, somente entregue aos serviçais, ou
àquela criatura que pudesse ser inferiorizada pela cultura machista, como era comum ocorrer com as mulheres, ou os escravos, enfim. Naquele contexto, Jesus vai dizer, dando um golpe no orgulho e no egoísmo, que quem quiser servir na construção do reino do bem deve se tornar o menor e servidor de todos. Esta é a liderança que Jesus vai propor e vai viver. Fez-se o grande servidor da humanidade. Espírito puro não necessitava reemboscar-se nos fluidos densos do nosso lar planetário. Governador espiritual da Terra, conforme apontam os espíritos de Emmanuel e Hahnemann, e também Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo, sendo Jesus o governador espiritual da Terra. Ele se apequena, se coloca ao nosso lado. E por ele próprio, uma pedagogia inquestionável do exemplo, vai apresentar o caminho da educação dos sentimentos, da conquista das virtudes, da renovação da humanidade a partir do próprio indivíduo. Prosseguimos e vamos nos lembrar qual é o conceito de liderança que temos trabalhado. Desta obra, O Líder Espírita, escrito pelos nossos queridos confrades, Gabriel Salum e Maria Elizabeth Barbieri. Liderança é a competência de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio do caráter, da força do caráter e do amor. Então, liderança é uma competência que nós aprendemos. E aprendemos treinando, convivendo com as pessoas, estabelecendo uma prática de serviço prestado ao próximo, no lar, no ambiente de trabalho, no ambiente espírita, nos ambientes sociais em que venhamos a servir de algum modo, colaborar. Uma influência saudável, positiva, não tóxica, para que as pessoas juntas atinjam objetivos em comum para o bem de todos. E essa liderança angaria parceiros, companheiros de ideal, por conta do testemunho do próprio caráter, por conta do amor que entrega, a seara em que se entrega. Benebral, esta pensadora da atualidade sobre o tema de liderança, uma pesquisadora, professora universitária, ela vai definir na obra A Coragem para Liderar o líder da seguinte forma: líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha coragem de desenvolver esse potencial. Observemos Jesus. Embosca-se na carne, convive com criaturas na Galileia. Ao iniciar a sua missão, ou tornar pública a sua missão entre os homens, elege 12 representantes do povo, a sua maioria gente simples e letrada, certamente enxerga em cada um deles um potencial a ser desenvolvido,
na sua visão de espírito puro, provavelmente enxergava o espírito puro e potencial em cada um daqueles companheiros. E convivendo com eles durante 3 anos, pela manifestação do seu exemplo, vai desenvolvendo-lhes os potenciais. Nas práticas religiosas, na cultura do povo, enxerga também elementos potenciais na natureza para ensinar a grande mensagem do amor. E marca a história da humanidade, marca os corações. Ao ponto que o espírito Camilo Cândido Botelho, na obra Memórias de um Suicida, vai registrar, segundo as anotações dos espíritos, dos mestres, que nenhuma criatura pôde ficar na terra ou nas zonas espirituais indiferente à presença de Jesus quando transitou na crosta planetária. Isso é para a gente pensar e perceber que liderança é a liderança de Jesus. É uma liderança que enxerga as capacidades, que enxerga o sujeito, o indivíduo como um vir a ser, que percebe o potencial de amor a ser desenvolvido em cada criatura, porque cada uma delas tem a lei de Deus inscrita na sua consciência. E tudo faz ao ponto de entregar a própria vida. Tudo renuncia. Ama de maneira incomensurável para que vibrasse e acendesse a luz interior de cada um, de cada um. Por isso, Jesus é tão identificado em vários meios em que se estuda o tema da liderança como o maior líder que já existiu. Ele olha um pescador e o transforma em pastor espiritual de muitas ovelhas. Porque todo líder é um líder educador. Todo líder educa, transforma. Vamos ver no caso de Simão Pedro. O que Jesus não faz na vida dele? Só para pegar um caso. Nós poderíamos estudar cada um dos apóstolos. Ou então nos dedicarmos a analisar a liderança de Jesus a partir da experiência, da vivência de Paulo de Tarso. Aliás, dá um belo estudo. Sobretudo se nos debruçarmos em torno da obra Paulo e Estevão. Simão Pedro, de pedra a pastor. Olha só. Primeiro nós temos um pescador, um esposo dedicado ao trabalho, um pescador, dedicado à pesca artesanal, entrega às ocupações cotidianas, pai, um homem do povo, uma pessoa simples, com uma vida voltada à manutenção, somente à manutenção da sobrevivência, com pouca compreensão intelectual em torno da lei, em torno das questões religiosas, às vezes complicadas, tornadas complicadas pelos fariseus. Ao encontro com Jesus, se torna discípulo. Segue o mestre passo a passo. Renuncia a tudo. E o interessante é que o seu lar se torna, conforme anota o Espírito Neio Lúcio na obra Jesus no Lar, se torna o grande palco da construção da epopeia do Evangelho. Constrói uma amizade com Jesus. Era capaz de dar a vida por ele.
embora temesse, muitas vezes, como o episódio da negação, como o episódio em que temia a morte de Jesus anterior, aquela noite em que o galo cantara por 3 vezes, porque era uma criatura simples. Não tinha o alcance espiritual total das palavras dos ensinos de Jesus, mas tinha amor à mensagem e ao Mestre. Foi se tornando pouco a pouco pescador de almas, porque naquele momento que foi convidado ao discipulado com os outros companheiros, Jesus disse que ia fazer deles pescadores de almas, criaturas que conduziriam outras às verdades do reino imortal. Quando revelou a mediunidade, Jesus o aponta e aponta a prática da mediunidade através dele como pedra, como base angular da sua mensagem, como fundamento à imortalidade da alma e à comunicabilidade dos espíritos, como certeza que fortaleça no ideal, que alimenta a esperança e que permite abrir as janelas da compreensão humana a vida em abundância estuante, que permanece para além da vida física. Mas como discípulo vivia a ambiguidade, como eu dizia. Ora temia, ora era tomado por uma coragem incomum. Na medida em que a jornada com Jesus se aprofunda após o martírio do Mestre, ele se torna aquele pastor em potencial, no sentido espiritual do termo, aquele líder que Jesus identificava. Na estrada de Jope, à casa do caminho. A comunidade cristã que atendia centenas de enfermos, abandonados, viúvas, órfãos, os esquecidos pelos que viviam nas ilusões da vida material. Lá vai sedimentar a assistência aos necessitados como prática espiritual do cristão. Pão para quem tem fome, coberta e abrigo para quem tem frio, mão amiga para quem se sente solitário, evangelho para iluminar as consciências, vivido, sentido, pregado pelo exemplo. Vai orientar seus irmãos nas epístolas que escreve, vai aprender então a apresentar a mensagem do Mestre, vai se tornar uma liderança como Jesus, inspirado espiritualmente pelo Mestre, apoiado por ele, seguro da sua presença entre eles. Vai experimentar momentos de fragilidade, como que ele chega a pensar em fugir do martírio, quando é liberado da prisão e tenta fugir e Cristo cruza o seu caminho. Quem sabe para deixar-se, entre aspas, crucificar de novo, já que os seus discípulos se negavam a tanto. E ele retifica o roteiro e volta à experiência da entrega total. Temos nessa figura Simão Pedro, de pescador, discípulo, apóstolo e mestre. Desculpem, apóstolo e mártire. Nós temos aqui um exemplo concreto da grande transformação da liderança de Jesus em cada criatura que se deixa sensibilizar pela sua mensagem, pelo seu amor, durante a sua passagem na Terra, mas para além disso. O Espírito da Verdade, numa linda página do Evangelho segundo o Espiritismo,
diz que nos cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. É o Cristo de volta, trabalhando há milênios a pedra bruta que somos, para que um dia despertemos aos nossos valores reais. Esses são dias de lutas e desafios. Reencontramos-nos simbolicamente em agitos e escolhas. Ora, sentimos-nos abandonados do amparo da vida maior. Ora, como Pedro, identificamos que o amor de Deus na providência jamais falha. Jesus prossegue conosco, aguardando de nós a decisão de construir outro tempo, outra realidade para a vida daqueles que vivemos na terra. E conhecedor dos nossos anseios verdadeiros e mais profundos, como outrora perguntara a Pedro, conforme a anotação do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, ele também nos pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E como Pedro, nós dizemos: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E diante do amor manifesto pelo cristão, o Cristo recomenda a todos nós: apacenta as minhas ovelhas. A liderança de Jesus, a liderança que ele nos convida a efetivar na terra, é a liderança que se propõe a educar e pacificar. Pacifiquemo-nos. Aprendamos a compreender e a servir, a não julgar e estender a benevolência, a apoiar e reerguer, a trazer sanidade ética no campo das nossas relações, a desenvolvermos dias melhores para todos nós que vivemos na Terra. Que alegria, meus amigos. Podemos contar com a mensagem do Espiritismo, desde as contribuições de Allan Kardec, para que despertemos a nossa realidade espiritual hoje mesmo. E apoiados na ética do Evangelho de Jesus, venhamos a amar e apacentar, para que o sorriso não se esconda de nossas faces e que nosso coração não esfrie, porque o amor, que é expressão mais pura da lei divina, presente em nós, não pode esfriar. Vamos trabalhar, vamos servir. E se a vida nos alçar algum exercício de liderança em qualquer contexto, lideremos inspirados em Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, pela oportunidade, amiga, e muita paz.